Prontinho, gente. Boa noite aí chegando. Vou desligar o microfone para passar esse vídeo, viu, povo? Nossa noção de trabalho, ela se difere fortemente de outras noções de trabalho de outros tempos. Ao longo da minha aula, eu quero trabalhar para você construir, estudar como que o trabalho ao longo da história ele se manifesta. E como que hoje, né, a nossa noção de trabalho, ela se difere fortemente de outras noções de trabalho de outros tempos. Ao longo da minha aula, eu quero trabalhar para vocês aqui três pontos, ou pelo menos três grandes períodos sobre a ideia de trabalho. O primeiro, o trabalho na antiguidade, como que na Idade Antiga é vista a noção de trabalho, posteriormente, no mundo medieval, a ideia cristã do trabalho, e ao mesmo tempo, no tempo moderno, contemporâneo, como que a gente pode analisar as relações de trabalho. Vamos partir para o primeiro ponto. Quando vamos falar a respeito de trabalho na antiguidade, a gente tem que remontar desde a mitologia grega. Na mitologia grega, o trabalho ele é visto como uma espécie de maldição, como uma espécie de punição. Se nós pegarmos aqui uma das mitologias mais famosas ou mais conhecidas da humanidade, chamada de Prometeu Acorrentado, do Hesíodo, lembrando, né, que as mitologias elas surgem na tradição oral, mas hora ou outra a mitologia ela encontra-se escrita feita por alguns poetas. Hesíodo, quando descreveu o trabalho, né, no livro ou na obra chamado Prometeu Acorrentado, ele vai descrever como que depois de ter, sei lá, roubado a fagulha de fogo dos deuses, que era o conhecimento, e dado à humanidade, Prometeu foi punido acorrentado, tendo vida eterna e sendo bicado por um corvo à noite quando ia dormir. Veja que nessa narrativa simples que eu estou fazendo para vocês aqui, ele sofre, mas ele abre mão desse sofrimento e da vida eterna no trabalho. Olha como que a mitologia construiu a ideia de que trabalhar é uma forma de punição, que substituirá Prometeu dessa vida eterna, desse sofrimento, desse martírio dele, em prol da ideia de trabalho. Daí vai derivar também uma outra interpretação curiosa. Ainda na antiguidade, se nós pegarmos a tradição do Velho Testamento, que compõe, né, os textos que estão dentro do que nós conhecemos como Bíblia, nós também vemos uma ideia de trabalho um pouco nesse sentido. Por exemplo, no finalzinho do livro Gênesis, né, que compõe a primeira grande parte da Bíblia, depois de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, Deus os ordena algo parecido como: a partir de agora, ou agora, comerás o pão a partir do fruto do teu próprio suor. Em outros termos, o que Deus colocaria aqui, né, para Adão e Eva? Depois do pecado original, depois de não ter se controlado diante da tentação, eles vão ter que sair do paraíso, expulsos. E essa expulsão significa que vão ter que buscar com o próprio suor o fruto da sua alimentação. Em outros termos, né, trabalhar é uma forma de punição, devido à ideia de que no Jardim do Éden se encontrava tudo pronto, ou seja, era o paraíso, enfim. E o que é curioso é que essa visão cristã sobre a ideia de trabalho perdurará ainda durante muito tempo. Outra coisa curiosa, além do próprio cristianismo, nós podemos também remontar à própria tradição da filosofia grega clássica. Se nós pegarmos Aristóteles, no livro Retórica e no livro Política, que são duas obras fundamentais dele, a ideia de trabalho ela vai aparecer uma espécie de trifuncionalidade. O primeiro é a ideia de trabalho como labor. Trabalho visto como uma espécie de sofrimento, porque é o trabalho físico. Labor da ideia de labuta, né, de que é algo corriqueiro, de algo que vem de uma característica mais física degenerada. Na Grécia Antiga, lembra vocês que quem exerce a atividade do trabalho são escravos. E Aristóteles é justamente nessa passagem que ele vai dizer que a escravidão é necessária e justa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que que o trabalho de labor é exercido pelo escravo, é necessário o chamado trabalho da poiesis, um trabalho artístico, um trabalho do ponto de vista humano, como um artista vai fazer, como um escultor, um trabalho intermediário. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de trabalho mais fundamental, que aí não é visto como físico, mas é um trabalho intelectivo, um trabalho intelectual, um trabalho do ponto de vista político, é a praxis. Aristóteles, nessa classificação tríade de trabalho, vai chegar à conclusão de que existe uma espécie de justiça entre essas três esferas ou três funções. Aquele que trabalha como labor, aquele que trabalha como atividade criativa, a poiesis, e aquele que trabalha como política, a praxis. Daí, uma coisa extremamente curiosa.
a condição para o surgimento da filosofia, da ciência, dos saberes, daquela aristocracia intelectual da Grécia diante dessa justificativa, de que enquanto alguns exercem fisicamente o trabalho, outros vão exercer o trabalho intelectual. Nota-se que aqui a ideia de trabalho é vista como algo ou degenerado ou algo positivo, um trabalho de superioridade ou um trabalho de inferioridade. Pensando nessa mesma tradição, a medievalidade, ou a idade medieval, ou o mundo medieval, trouxe uma concepção acrescida dessa ideia de Aristóteles. Com o desenvolvimento da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, né, a consolidação do pensamento católico no mundo medieval, trabalho ganha uma conotação agora religiosa, ganha uma conotação para além do homem. O que nós vamos falar de um trabalho mais sacramental, aquilo que faz parte da função humana. Por exemplo, se pegarmos a ideia de que o homem, lá no pecado original, foi expulso do paraíso e agora ele necessita trabalhar, trabalhar vira uma questão de obrigatoriedade de sobrevivência. Porém, com a trifuncionalidade medieval, aqueles que oram, a classe dos chamados clérigos, aqueles que guerreiam, a classe dos chamados nobres, e aqueles que trabalham, que labutam, os servos da gleba, existe uma justificativa para essa divisão estamental. Por exemplo, o servo, ele trabalha devido à característica de servir e não ganhar algo em troca do trabalho. Por exemplo, se caso eu, servo da gleba de um senhor feudal, de um feudo Y, por exemplo, se caso eu trabalhe durante um período por semana, eu tenho obrigações servis, eu tenho obrigações que são tributos a pagar obrigatoriamente, de maneira compulsória, para executar o meu poder de ser um servo. O que me sobrar, aquilo que restar de todo esse trabalho pago, eu tenho a minha subsistência. Nota que aqui, trabalho não é uma questão de diferenciação necessariamente. A quantidade ou os frutos do trabalho são questões simplesmente de sobrevivência, de subprodução. Nesse caso, fica a conclusão bem interessante. O trabalho ele ganha uma noção de sacrifício. Por quê? Trabalhar, servir a Deus é estar dia após dia, durante toda a nossa vida difícil, etc., servindo a um ideal de uma vida pós-morte. Então, é notório como na concepção medieval é muito criminalizado a ideia da usura, que é uma prática muito comum, né, durante a ascensão da burguesia, que é trabalhar em troca de alguma coisa. Por exemplo, a usura é a prática não simplesmente de receber em troca do trabalho, mas de trabalhar em prol de um outro elemento. Pessoal, uma terceira eu diria, divisão sobre a ideia de trabalho surge com a modernidade. A Reforma Protestante trouxe em voga o que nós chamamos de calvinismo. Uma doutrina que se estabelece com João Calvino, né, na França, e depois, posteriormente, vai à Suíça e ela se desenvolve para outros países, que reinventou a ideia de trabalho. Enquanto o trabalho como punição era considerado, né, aquilo que era normal, natural, Calvino trouxe uma outra ideia do trabalho. Também com a perspectiva cristã, ele reinventa a ideia de que trabalho é condição do nosso processo de predestinação. Deus predestinaria os seres humanos salvos ou condenados e demarcaria essa diferença daquele que vai ao céu e ao inferno através da ideia de disciplina. Você encontra aqui na nossa videoaula, aqui no nosso canal, uma videoaula minha a respeito do protestantismo, numa aula chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber, tá bom? Encontra aqui que você vai encontrar um pouco mais detalhado esse processo. Lá eu vou trabalhar para você a ideia de que o Weber interpretou como Calvino construiu uma nova ética do trabalho. O trabalho agora ele vira sinônimo não simplesmente de punição, pelo contrário, de libertação. Deus daria vestígio na vida daqueles que seriam salvos a ideia de disciplina, a honra para o trabalho. A categoria que o Weber trabalhou muito nessa obra, explicando o João Calvino, que era a ideia de que a sociologia ela começa a reinventar, a reintegrar a ideia de que o trabalho é condição de honestidade. Por isso, a ideia de que trabalho é uma espécie de libertação humana, Deus ajuda aquele que cedo madruga, o esforço faz parte de condutas de libertação, beleza? Como isso é interessante? Porque essa leitura calvinista, ela trouxe a leitura mais clara do capitalismo moderno. No capitalismo, a diferença entre aquele que vaga, o vagabundo, e aquele que trabalha, o trabalhador, fica muito forte. Separa-se a ideia de que a disciplina é questão fundamental de honra, de sensatez, entende? A ideia do cidadão de bem, que você deve ouvir muito, vem dessa ideia, o trabalhador honesto,
que independente do trabalho que ele tenha, ele simplesmente ama trabalhar. Isso o Marx desvendou quando foi trabalhar no livro Capital e no livro A Ideologia Alemã, com a ideia entre trabalho ontológico e trabalho alienante. Para Marx, a ideia de trabalho no mundo contemporâneo, pelo menos com o capitalismo, seria uma ideia de um trabalho alienante, um trabalho alienado, que seria aquele trabalho que separa, no campo da produção, o trabalhador do produto do trabalho. Exemplo, aquele operário de fábrica clássico, quando recebe o seu salário, não está contido no salário toda a produção ou toda a produção que ele mesmo fez. Ou seja, o trabalho ele foi retirado e o indivíduo geralmente não se reconhece no campo de trabalho. O que Marx então propõe, ou pelo menos analisa? De que o trabalho é a categoria mais fundamental do homem. Então ele coloca o trabalho como sentido ontológico do termo, que é a ideia de que o trabalho ele é puro. Ou seja, o trabalho ele humaniza, ele é aquilo que leva o homem à natureza. Diante disso, um outro autor muito importante da sociologia também é Taylor. Taylor construiu uma tese numa tentativa, na verdade, de criar o seu Taylorismo, um conjunto de regras sobre a atividade do trabalho, extremamente voltado para a modernização do capitalismo. No início do século XX, o Taylorismo construiu a tese de que o trabalhador ele precisa ser incentivado ao campo do trabalho e, ao mesmo tempo, controlado o tempo. Já ouviu aquela expressão de que tempo é dinheiro? Nas fábricas que Taylor, pelo menos, administrou, né, na sua teoria de administração científica, ele construiu a ideia de que é preciso ter um controle mínimo e que o tempo seja extremamente produtivo. Você deve ouvir muito isso. Por mais que a gente já superou o Taylorismo, ainda tem alguns resquícios de que tempo livre ou ócio produtivo, aquilo que os gregos tanto valorizavam lá no começo da nossa aula, é tempo perdido. De que tempo livre, tempo diletante, de produzir intelectualmente, não é algo positivo ao capitalismo. Veja, essas três concepções de trabalho demarcam aquilo que é mais fundamental da sociologia. A sociologia, ela estuda a relação que o trabalhador tem com o outro trabalhador, com o ambiente do seu trabalho. Ou seja, as relações de trabalho de algo mais geral. Belezinha? E aí, gostou da minha aula? Olha só, se gostou, dá um like. Ficou meio ruim. A internet não estava muito boa, né? Mas. Geberton. Geberton tá aí? Cadê Geberton? Não falou nada? Oi, professor. Estou por aqui, sim. Maravilha, né? Sou seu fã, viu? Olha. Tem algumas correções, né? Principalmente no final, quando ele fala sobre Marx. Trabalho, a gente já discutiu, pior que nós já discutimos isso, né? Quanto categoria, quanto atividade humana originária, né? Quando o homem torna-se homem, quando faz-se homem, né? É pela atividade do trabalho. Atividade no trabalho que ele vai dizer que é pela necessidade do trabalho que se desenvolve aquilo que nós conhecemos como consciência ou racionalidade, né? Então, é pelo trabalho, não é aquela discussão que está falando trabalho puro, não, é simplesmente que através do trabalho nós podemos dominar aquelas determinações biológicas, através da consciência, né? Nós desenvolvemos a consciência e nós passamos a ter um controle sobre a nossa vida. Lógico que nunca é um controle 100%, né? Mas é sempre um controle mais ou menos eficaz ou não da natureza que existe fora e da nossa natureza mesmo, né? Das nossas determinações biológicas, né? Então, o trabalho é simplesmente isso. O trabalho alienante ou o trabalho estranhado é aquele trabalho em que você tem a divisão. O trabalho no capitalismo é a forma mais desenvolvida do trabalho estranhado para Marx, né? Aquele momento em que há uma separação radical entre o trabalhador dos seus meios de produção, né? Então, se o trabalho é a atividade originária, né? No capitalismo, o trabalho os meios de produção são afastados, que manda é a burguesia, e nesse processo de
separação, o trabalhador produz aquilo que ele é determinado a produzir. Né? Então, ele não produz o que ele quer, ele está envolto na relação de exploração e, como consequência, ele não reconhece o produto do seu trabalho, né? Porque não é aquilo que ele queria estar construindo, ou fazendo, ou fabricando, etc. Então, essa é a distinção entre trabalho, de forma bem sintética, entre trabalho e o trabalho em geral, o trabalho em sua natureza ontológica e o trabalho no capitalismo, o trabalho alienado. Né? Mas, falem, e aí, como foi o vídeo? Vocês perceberam uma coisa? Ele falou do trabalho o vídeo todo, né? Mas ele não acabou não dando uma definição do que diabos é essa atividade de trabalho. Vocês perceberam? Vou perguntar para vocês o que é trabalho, segundo esse vídeo. Vocês saberiam responder? Não, porque ele não falou. Ele falou, ele discutiu o trabalho historicamente, mas ele não falou o que é realmente o trabalho. Qual a diferença do trabalho, por exemplo, por ócio, por atividade produtiva, ou, sei lá, por outra coisa. Professor, eu acho que o senhor falou na outra aula também, nas outras aulas passadas, o senhor a definição, né? Diferenciação entre trabalho, nem sempre um trabalho vai ser um emprego. Né? Mas a gente vai aprofundar mesmo agora essa discussão. Vamos focar mesmo, falar de trabalho, emprego, desemprego, né? Show. Não pode deixar de falar de desemprego, né? E, professor, como ele, tipo, basicamente explicou o que é trabalho, só que na visão de outras pessoas. Ou seja, ele não disse exatamente o que era. Ele só... Não falou que é trabalho. Ele não falou. Então, dentro dessa perspectiva, Marx está falando que é esse intercâmbio entre o indivíduo e a natureza, né? E que os indivíduos, eles produzem objetos para a satisfação de determinadas necessidades. Então, é um intercâmbio entre o indivíduo e a natureza exterior para produzir alguma coisa que satisfaça as nossas necessidades. Ou comida, moradia, sei lá, casa, né? Ou moradia, já falei, né? Qualquer outra coisa que vocês imaginarem, né? É esse sentido do trabalho, né? Então, não sei se eu falei, como o Gilberto falou, eu não sei se eu falei que... E vocês percebem também, que eu não posso esquecer de falar, é que trabalho é uma atividade que ela é... Mesários, né, um filósofo húngaro, ele tem um termo interessantíssimo quando ele fala que ele trabalha uma categoria transhistórica. A transhistórica, o trabalho é uma necessidade perene da humanidade. O trabalho não é algo que uma determinada organização social prescinda dele. Toda a organização social, da mais simples, vamos dizer, entre aspas, das mais pequenas, na menor aldeia que você tiver, as grandes metrópoles hoje, como Tóquio, Nova York, Londres, etc. Todas essas sociedades precisam do trabalho, porque o trabalho é essa atividade que produz toda essa riqueza material. Para satisfazer necessidades biológicas ou necessidades puramente humanas. Então, por exemplo, a religião, a política, vamos dizer, a arte, a ciência, são todas atividades humanas que elas surgem em um determinado momento do desenvolvimento da humanidade. Mas essas atividades, elas não surgem desde sempre, não são condições eternas do desenvolvimento do homem. Né? Elas surgem a partir de um momento histórico, né? De movimento histórico. A gente pode falar da linguagem nesse sentido, né? Mas de trabalho, aí tem uma discussão que ia desviar nosso tema, mas a gente poderia fazer essa relação entre trabalho e linguagem. Mas o trabalho existe desde sempre, vai existir desde sempre. Por quê? Porque a gente precisa de objetos para, pelo menos, ficarmos vivos. E o nosso trabalho sempre racional.
é transhistória por causa disso. A gente está falando lá dos começos lá, quando a gente falou do começo da humanidade lá, os homens já trabalhavam. Na Antiguidade Clássica, eles continuaram trabalhando. Lá no Extremo Oriente, trabalhavam. Os grandes impérios indígenas daqui da América Latina trabalhavam. A África trabalhava. No período medieval, os servos trabalhavam. E, hoje em dia, o proletariado trabalha. Então, é uma necessidade humana, vamos dizer assim, uma necessidade humana que não vai poder ser superada. Dentro desse entendimento do... Era racionalizado, Jefferson. Não era racionalizado nos moldes que temos hoje em dia, mas, obviamente, que se a humanidade se distingue pela racionalidade, ele era racionalizado. Né? Lógico que nos seus primórdios, né, Jefferson? Você não tinha grandes teóricos lá, que daí surge milhares de anos depois, né? Mas tinha que ser racionalizado. Então, é a realidade que sempre vai existir. Então, vai dizer aqui, emprego, todo emprego é um tipo de trabalho, toda relação servil era um tipo de trabalho, toda atividade de escravista era trabalho, mas nem todo, mas essa relação, todo emprego é trabalho, mas nem todo trabalho é emprego, porque emprego ela vai ser uma relação de trabalho específica de um determinado momento histórico específico no desenvolvimento da humanidade. Isso. E é interessante, apesar daqueles equívocos no final, é interessante como ele faz o percurso histórico do próprio conceito de trabalho, partindo lá da antiguidade clássica, né? Principalmente da Grécia, pegando o período medieval e a modernidade, né? Por que ele está falando isso? Porque nós falamos de com a ascensão do capitalismo, o trabalho passa a ser visto como uma atividade positiva nas outras organizações sociais, outros tipos de organizações sociais, como na Idade Média, o trabalho era entendido e compreendido como uma atividade negativa, que era uma atividade que as pessoas da base da pirâmide social que tinham a obrigação de exercer. O nobre não exercia, o clérigo não exercia o trabalho. Trabalho no sentido de colocar mão da massa mesmo, né? Produzir algum tipo de riqueza. Não, era feio, era sujo. O nobre não podia. Os cidadãos gregos, né, que você sabe que eram homens brancos, proprietários de terra, etc., eles não pegavam na atividade física mesmo, de produção de riqueza, porque era sujo, era indigno. Então, esse entendimento de trabalho que remota, por exemplo, a Bíblia, vincula o trabalho à negatividade. Está vinculando sempre as atividades de trabalho enquanto atividades negativas. E é interessantíssimo, né, gente? Você vê essa estratificação social, nessa divisão entre classes sociais distintas, que uma atividade que é imprescindível para a existência de todos nós, na maior parte do desenvolvimento humano, ela foi entendida e compreendida como atividade eminentemente negativa. Como uma atividade que, sem essa atividade, não há vida, era entendida como negativa, e realmente no capitalismo há um entendimento totalmente diferente, totalmente novo. Né? A Weber lá estava discutindo, né? Quando o Weber discutiu que, através do conceito de vocação, né? Através daquele desenvolvimento da ética protestante, etc., da necessidade de ter algum tipo de evidência de salvação, aí a atividade do trabalho ela passa a ser vista como aquela atividade em que Deus deveria estar lá sinalizando, etc. Lá no século XVI, né? Mas do ponto de vista teórico, por exemplo, filosófico, há sempre essa distinção, né? Entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, né? O trabalho intelectual sempre sendo vinculado a uma atividade superior da humanidade e o trabalho manual sempre vinculado como uma atividade superior da humanidade.
E essa distinção e esse reconhecimento do trabalho enquanto atividade humana fundamental, do ponto de vista filosófico, ela tem no filósofo Hegel, né? Dos últimos grandes filósofos da história da filosofia, né? Da filosofia clássica alemã, Hegel, que ele põe o trabalho enquanto atividade central nesse processo de humanização, que Marx, anos depois, né, vai pôr essa atividade de trabalho no centro do processo de constituição da humanidade enquanto humanidade, e vai ter uma interpretação materialista, né? Mas Hegel, antes dele, já havia falado isso, né? E Hegel era um pensador idealista, né? Não era materialista, né? Mas ele fala, né, Hegel, lá na Fenomenologia do Espírito, né? Uma das obras mais conhecidas de Hegel, né? Ele, em determinado trecho, ele fala que o verdadeiro ser do homem é a sua operação, nela a individualidade é efetiva. Em outra parte, ele fala, o homem que é racional em si, em potência, deve realizar a produção de si pelo trabalho, pela objetivação que o leva a sair de si, de modo que pode tornar-se plenamente real para si. Porque simplesmente ele está falando que é pela atividade do trabalho que o homem se torna homem, e é pelo trabalho que o homem se reconhece enquanto homem. Tá certo? Porque ele vai produzir algo que ele já tinha previamente idealizado, né? Então, a atividade do trabalho é isso. A atividade do trabalho não é uma atividade negativa, né? Como você vê, é uma efetivação de nossas potências, né? De nossas riquezas espirituais, etc. Mas, nesse decorrer do desenvolvimento histórico, nós nos deparamos com o quê, gente? Com o processo de surgimento de determinados grupos humanos que, vamos dizer assim, tomam controle da sociedade no sentido de classe dominante, em detrimento de outras pessoas que vão ser os dominados, ou a classe que realmente vai trabalhar. Quando isso ocorre, historicamente, é um processo, basicamente, esse processo vai se desenvolver quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, né? Quando ele passa a produzir excedente econômico, quando ele passa a desenvolver a agropecuária, né? A agricultura, etc., que vai possibilitar ele produzir uma quantidade de riqueza maior do que ele consome em um determinado período. Aí você vai ter todas aquelas divisões do trabalho, racionalização do trabalho, exploração do trabalho, etc. Aí, nesse período histórico todo, como nós falamos, né, sempre a partir de um determinado momento, sempre existiu. Só que da passagem do que se chama da idade medieval para a modernidade capitalista, a todas essas transformações que nós já estudamos, o entendimento do trabalho, a compreensão do ato de trabalho torna-se positivo. Mas essa relação de trabalho específica de um determinado contexto histórico, ele vai carregar um determinado nome. Que nome? Como é que o trabalho, nós conhecemos o trabalho no capitalismo? Hein, gente? Labor? O quê? Labor? Não. Como é o trabalho? O trabalho, vocês saem para procurar o quê, gente? Emprego? Vocês saem para procurar emprego. Lá não era servos, não eram os escravos, aqui eram os empregados. Né? Então, essa atividade do trabalho dentro da modernidade capitalista leva o nome de emprego, né? Emprego é o seguinte, que nós não temos mais nossos meios de produção, né? Foi um momento histórico ali que ocorreu, né? Lá na Europa, principalmente, né? E no primeiro momento na Inglaterra, nós não temos mais isso. Né? Existe uma classe de pessoas chamada burguesia, capitalistas, hoje em dia se chama de empreendedores, né? Que compram nossa capacidade de trabalho e exploram nossa capacidade de trabalho para enriquecimento próprio, privado. A produção é voltada para a venda no mercado. Isso é o emprego, a relação de emprego, né? A relação de emprego,
aparentemente, é uma relação entre iguais, né? Juridicamente é uma relação entre iguais, né? Do ponto de vista jurídico, o que é que isso significa? Ninguém vai na cara de ninguém aqui, bater na cara de ninguém aqui para trabalhar. A Samsung não vai bater na porta de ninguém aqui para buscar vocês, para vocês trabalharem. Vocês vão lá na fábrica da Samsung, hipoteticamente, de livre e espontânea vontade, para trabalharem. Ah, professor, isso é evidente, mas nem sempre existiu na história da humanidade, né? O escravo não tinha essa possibilidade. O escravo era lá, tinha guerra, ele perdia a guerra, escravizava, acabou. O trabalho era compulsório, aqui o trabalho é livre, teoricamente livre. Aí o que é que vai ser discutido do ponto de vista da sociologia do trabalho de Marx? Esse trabalho livre, ele vai ser, na verdade, um trabalho tão compulsório, tão obrigatório, como era o trabalho na escravidão. Porque a nós não restou nada a não ser sairmos para procurar trabalho sob pena de quê? Em última instância, de morrer de fome. Por que de morrer de fome? Porque nós não temos os instrumentos de trabalho, né? Houve essa separação do ponto de vista histórico, nós só temos isso. Então, essa é a relação do trabalho. O que ele chama a atenção é que essa relação não é livre. Essa relação não é livre. Ela é juridicamente livre, mas ela, de fato, ela é uma relação compulsória. Por quê? Porque nós, se não sairmos para procurar trabalho, nós não temos condições nenhuma de sobreviver. Simples e objetivo nesse sentido. Ninguém vai sobreviver aqui se não tiver trabalho. Tá certo? Então, essa é a relação. Trabalho. Mas aí a gente vai complicar mais um pouquinho. E que nessa complicação um pouquinho nós vamos fazer algum tipo de perguntas para vocês. Nós sabemos, né? Não é segredo, né? Não é para ninguém que o objetivo de todo empresário, né? Laís, por exemplo, Geberton Laís trabalha no supermercado, né? Não, eu não. Laís, sim. Não, Laís trabalha, né? Eu trabalho no Serviço de Inspeção Federal no Abatedouro. Trabalha o quê? No Serviço de Inspeção Federal no Abatedouro da Guaraves. É mesmo? É mesmo? Justamente. Laís, fala aí, Laís. Você foi o dono dessa empresa que foi em sua casa ou foi você que foi lá procurar emprego? Pois não foi eu mesmo que fui lá atrás? Qual o objetivo do dono da empresa que você trabalha? Hein? O que é que ele quer ali naquela atividade? Ele quer que eu trabalhe. Não, de uma forma geral, ele quer o quê? Qual o objetivo dele? Ganhar dinheiro? Com certeza. Então não faz nada por caridade, né? Ele quer lucrar. É verdade. Ele tá querendo lucrar. Todo mundo quer lucrar, né? Toda atividade Dentro dessa lógica. Só que vocês sabem, né? Como é que você aumenta o lucro, né? Porque o capitalismo, o capital é sempre essa lógica de um lucro. Nós discutimos isso, né? Não é nada, nenhuma novidade assim, não é uma descoberta ideológica de Marx. O capitalista quer sempre lucrar mais, né? A cada período ele quer sempre lucrar mais, né? Ele não quer ficar parado no tempo, né? Então, dessa necessidade da reprodução ampliada, ele sempre vai pensar, matutar em determinadas formas de aumentar seu lucro. Lá, quando a gente discutiu lá no começo do século XX, né? Depois da crise de 29, começou a se discutir formas de regulação da economia pelo Estado, que vai desembocar depois da Segunda Guerra Mundial no que se chama de 30 anos gloriosos, né? Aquele período do terrorismo, Fordismo, né? E tal. Só que aqueles momentos, né? Aquele grande pacto social que envolveu os capitalistas, os empregados e o Estado, causou algum tipo de
algumas consequências negativas. Porque a principal consequência negativa é justamente o quê? Uma estagnação da taxa de lucro média deles, né? Pronto, esse é o calcanhar de Aquiles. Estagnou, eles vão dar uma resposta. E a resposta deles foram instituir novas formas de organização do trabalho, novas formas de organização do Estado, etc. Uma crise do estado de bem-estar social, foi a emergência do toyotismo, desenvolvimento muito grande da informática, tal, trabalhador polivalente, etc. Em suma, há uma relação inversamente proporcional entre crescimento do lucro e diminuição do custo. Quando diminui o custo, o lucro cresce. Então, essa basicamente é a lógica do capital, né? Só naquele período dos 30 anos gloriosos que eles disseram, não, temos que dar um pouquinho para os trabalhadores, etc. Tá. Eles querem lucro, então o lucro eles podem ser... Laís, você trabalha ou qualquer outra pessoa aqui, todo mundo aqui está trabalhando, né? Quem quiser responde aí. Você trabalha de segunda a sexta? Ou de segunda a domingo? É por escala. Se mais geralmente... Vai, diga. Eu geralmente segunda a sexta, mas quando é no sábado é extra. Tá. Mais alguém aqui? Não, o meu só é extra no domingo. Mais alguém aqui? Segunda a sexta, professor. Segunda a sexta. Diga outra pessoa. Sábado. Eita, segunda a sábado. Eita. Mais alguém quer falar de segunda a domingo? Tem alguém que trabalha de segunda a domingo? Não, né? Ainda bem, né? Trabalho de segunda a domingo é escravidão moderna, né? Uma das formas de aumentar o lucro vai ser justamente o quê? Arlan foi embora. Ah, mas Arlan respondeu a pergunta da semana passada. É o quê? Você aumentar o processo de exploração do próprio trabalho, né? Ou você aumenta a jornada de trabalho, ou você faz com que o trabalhador produza mais no mesmo período de tempo. Então. Mas o que leva o capitalismo adiante, mesmo que Marx e Engels falaram, que é um ponto positivo do capital, é que uma das formas de aumento do lucro é justamente o investimento em tecnologia, né? Ele fala de extração do mais valor relativo, da mais-valia relativa. Por quê? Porque você é uma máquina que substitui o trabalhador humano e produz muito mais. É como a lógica do Fordismo e do Taylorismo, né, professor? Do toyotismo. Toyotismo que leva isso a um grau mais elevado. Porque por exemplo, Ford vem já com a questão lá das esteiras também, né? Que já facilitou o processo. Não é uma forma, mas sempre é. Mas no toyotismo, esse desenvolvimento da tecnologia é maior. Bem maior. Mas aí a quantidade é controlada, né, de produção. Né? Não. A quantidade... Não. Eu acho que no... mas a produção, teoricamente, ela vai tentar se adequar mais à demanda, mas isso é... Do ponto de vista do teórico... Uns artigos de Ford, aí fazia até uma contextualização e falando que ele utilizou disso para, vamos dizer assim, possibilitou até os próprios empregados a questão do consumo, de dar condições a eles, para que houvesse mais demanda e tal, e quanto mais produzisse, assim iria diminuir. Exato. É essa lógica, né? Quanto mais... Era o pacto que existia, né? Um estado de bem-estar social. Porque o estado de bem social, ele limitava, né? Os acordos sindicais, né? Os sindicatos eram muito fortes, mas o Estado também dava a salvaguarda que aquelas pessoas tivessem um nível de rendimento mais ou menos alto, né? Então, ele produz isso, né? Só que quando você cresce o salário, você tá... De um lado você está crescendo o salário, do outro você está diminuindo a taxa de lucro, né? Então ele faz o seguinte, ele investe em tecnologia, que é o toyotismo, né? Cada empregado, em média, ele manuseia 5 máquinas, etc. Então, opa, aí, se cada máquina tivesse um empregado,
Antes seriam 5 empregados, seriam 5 salários. Né? Por exemplo, se ele ganhasse 5 mil reais, seria 20 mil reais a mais, ou 16 mil reais se ele ganhasse 4, desculpa. Se ele ganhasse 4, seria 16 mil reais a mais de lucro. Né? E ele, desenvolvendo determinadas máquinas, ele vai dizer assim, olha, só precisa de uma pessoa para manusear isso aqui tudo, que não. Deixa ele manusear. Então ele demite 4, né? Então fica melhor para ele, porque ele não tem salário, não tem férias, não tem isso, não tem isso. E máquina, quem disser que máquina faz isso, pelo amor de Deus, máquina se organiza em sindicatos? Não, né? Máquina precisa de 13º? Não, né? Máquina tem que comer todo dia? Não, né? Máquina tem que se distrair? Não, né? Então, que maravilha. Então, o processo de desemprego é um processo que ele vai se intensificar a partir justamente dessa nova realidade, que é o toyotismo, que é o período neoliberal, né? Por causa disso. Tá certo? Aí alguns teóricos vão discutir a questão do desemprego estrutural, né? Que o desemprego passa a ser uma realidade que não está vinculada com nenhum tipo de... diretamente com nenhuma crise mais aguda, né? Mas o desemprego ele tende a ser alto, mesmo em tempos de relativo crescimento econômico, né? Aí você tem aquela questão, né? Acho que nós já discutimos quando nós falamos isso, né? O desemprego, ele é produto da própria lógica inerente do capitalismo, do capital, mas o desemprego, ele não é só uma consequência negativa para quem não tem emprego. Isso por demais evidente, né? Porque desemprego é algo de uma violência absurda, né? Porque a pessoa não tem mais nada, só tem insegurança na vida, né? Insegurança do que ela vai comer a cada dia, né? De não ter uma certeza maior. Mas também ele é um processo de regulação do próprio preço da força de trabalho de quem está trabalhando, né? Por causa da lei da oferta e demanda, quanto mais número de desempregados você vai ter, mais você vai poder jogar o preço da força de trabalho para baixo. Óbvio, né? Também não é nenhuma descoberta genial, né? Por exemplo, nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados, né? Então você tem quem compra força de trabalho, né? Quem tem empresa tem um poder muito grande, porque ele vai falar assim, olha, velho, você não tem que ficar pedindo muita coisa não, porque tem muita gente precisando de emprego, e muita gente que vai aceitar condições de trabalho que você não está aceitando, então você aceite e acabou. É isso, a loja é crua nesse sentido. Só que agora vamos à pergunta de um ponto, preste atenção, eu estou falando tudo isso, se vocês não prestam atenção, então vocês ficam viajando, então ordem, e vai à pergunta de um ponto. Esse processo de desenvolvimento de novas tecnologias, você ainda não pode não, mas vamos ver, né? Depende se alguém responder assim, você fala, mas aí você vai valer menos para você, já. Agora, se você puder responder, Renato também vai poder responder. Você descobre novas tecnologias, você aumenta o lucro da empresa que você descobriu, né? Então, mas essa tecnologia tende a se desenvolver, a se universalizar dentro daquele setor produtivo, e todas as empresas vão ter acesso a essa tecnologia, né? Como Laís, por exemplo, Laís descobre uma tecnologia aí para fazer o quê? Descobre uma tecnologia de teletransporte. Laís fica cheia da grana, né? Porque foi ela que descobriu o negócio. Aí, Mikkel, tem outra empresa, Geberton, Renata, é Luar o nome? É Luar. É Luana. Ah, tá. Luana.
diz que também absorvem essa tecnologia. Eles também vão lá, sei lá, eles tentam roubar a tecnologia, ou descobrem essa tecnologia, ou fazem pesquisa, ou fazem espionagem industrial mesmo, sei lá, qualquer estratégia, eles conseguem também desenvolver suas próprias tecnologias de teletransporte, tá certo? Aí, todo esse processo aí ocorreu, demitiram a força de trabalho, etc. No que foi circunscrita a empresa de Laís, não teve impacto muito grande na sociedade, mas se disseminou essa tecnologia, causou muito desemprego, né? Causou muito desemprego, né? Então, aquilo que primeiramente foi benéfico para a Laís, quando essa tecnologia, eu não dei nem esse exemplo, não foi nenhum exemplo muito bom, mas vamos falar um exemplo de uma nova tecnologia para celular, né? Ela descobriu uma nova máquina que produz 5 celulares por minuto, né? Laís descobriu isso, tal, conseguiu baratear o celular, tal. Esse exemplo acho que é melhor, gente, viu? Aí, tal, conseguiu, não precisa mais de mão de obra, só que essa tecnologia se disseminou no setor de produção de celulares e teve como resultado um desemprego maior, desemprego em massa, né? Todo um setor desempregou ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Então, a pergunta que fica, né? Para o capitalista individual, o desenvolvimento de novas tecnologias na fabricação de novas mercadorias é extremamente positivo, porque ele vai ter 10 passos à frente de seus concorrentes. Ele vai produzir, teoricamente, ele vai conseguir produzir mais no menor tempo e vai possibilitar a ele, caso queira, óbvio, né? Vender o mesmo produto por um preço mais barato. Então, ele vai vender um produto por um preço mais barato, vai conseguir vender mais, etc. Mas quando se dissemina, tem essa consequência, né? Várias empresas estão demitidas. E, em seu conjunto, isso causa uma queda na taxa de lucro, não de uma empresa em particular, não de Laís em particular, mas do conjunto dessas fabricantes de celulares, por exemplo, de Laís, de Níquel, de Luana, de Renata, de Geberton, de Marcilene. Por que isso aparentemente é algo que é tão positivo? Porque, no fundo, tem consequências tão negativas para o sistema do capital enquanto conjunto, que é o desenvolvimento da tecnologia, que é a extração da mais-valia relativa. Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Porque foi bom para a Laís no primeiro momento, óbvio, mas quando a tecnologia descoberta por Laís se tornou a tecnologia dominante no setor de produção de celulares, acabou fazendo com que a taxa de lucro de todos os capitalistas em conjunto caísse. Por quê? Qual é a lógica que isso ocorre? Que mágica é essa? Que contradição é essa? Não é isso, Luiz. É relacionado à força de trabalho e relacionado à lógica como a organização da produção no capitalismo opera. Fale, Geber. Ô, professor, eu acho que é um desfecho todo, vamos dizer assim, bem grande. Eu acho que não é algo tão simples. Porque, tipo, a gente vai, quando o senhor fala isso aí, a gente já entra num contexto, vamos dizer assim, até de globalização. Entende? Porque você vai analisar, por exemplo, você está nesse sentido, numa questão neoliberal, vamos dizer assim. Não é neoliberal, não, é do capitalismo. Mas assim, mais o espírito que permeia, vamos dizer assim, quando as empresas, vamos dizer assim, depois de lá da revolução da industrial, a técnico-científica, né, também que se fala também, enfim, são vários desfechos que eu vou explicar, você vai entender mais ou menos. Mas, não, Geber, entenda, para você, vamos ver se facilita. Mas preste atenção, gente, preste atenção. No primeiro momento, Laís aumentou seu lucro. Mas no segundo momento, o setor dela como um todo
teve uma queda de vendas e, consequentemente, uma queda na taxa de lucro deles, não só de Laís, mas de Laís, de Marcelene, de Luana, de Renata, de Bruna, de Michael, de Arlan, de Jéssica, dos outros. O método determinado. Tem uma lógica por trás disso, que está relacionada à questão do emprego e da força de trabalho. Tem essa lógica, porque no primeiro momento é positivo para quem consegue instituir essa nova tecnologia, mas no segundo momento, quando se dissemina por todo o setor, se torna negativo. Por quê? É justamente pelo fato das pessoas perderem o seu poder de compra, vamos dizer assim também. Porque o mercado onde tinham pessoas empregadas e tal, girava um mercado na questão aí circular, entende? Vamos dizer, de poder monetário, então que vai mover o mercado, no caso. Quando a pessoa não tem esse poder aquisitivo monetário, logo o mercado ou o meio que lhe fornecia emprego ou gerava riqueza para um meio social não vai existir. Ou seja, vai à falência. Vocês, olha, eu vou falar para todo mundo, Michael, rapaz, não deixem Geberton e Renata responderem, rapaz, senão vocês não vão ganhar ponto nenhum. Bota essa cachola para funcionar. Lógico, Renata, olha o que Geberton e Renata falaram. Se causa desemprego em massa, vai diminuir a taxa de lucro no seu conjunto. Por quê? Porque a força de trabalho é ao mesmo tempo produtora e consumidora. O trabalhador é produtor da riqueza, mas ele também consome a riqueza que ele produz. Algumas críticas. Se está tendo demissão em massa, aquele mercado vai diminuir e vai diminuir o retorno da taxa de lucro no conjunto. Ô, professor, é no livro O Capital que Marx também faz uma menção a isso também, não? Ele fala isso na tendência decrescente da taxa de lucro. Basicamente é isso. Lá você pode falar assim, mas minha empresa continua com a taxa de lucro positiva, mas ele não está analisando a empresa em particular. Eu falei, ele está analisando a empresa de Laís, a empresa de Jefferson, de Sir Edson, né? Por exemplo, rapaz, não vou terminar esse semestre, não vou aprender seu nome. Me desculpe, viu, velho? De Luana, de Marcelene. Esse setor como conjunto vai ser prejudicado. Essa é a contradição, porque no primeiro momento foi ótimo para a Laís, mas no segundo momento pode ser ruim para ela. E não só para ela, mas como para o meio social que ela atua, né? Vamos dizer assim também. Por que isso ocorre? Porque a produção do capitalismo é uma produção para a venda. Você tem que ter alguém que compre. Não é para atender necessidades humanas de forma imediata. Através da mediação do mercado, tem que haver alguém para a compra. Se está havendo a demissão de massa, uma empresa pode conseguir, uma empresa, por exemplo, Laís, que saiu na frente, ela pode conseguir, sei lá, né? Ela pode investir em outras coisas, ela pode, sei lá, ter adquirido determinado poder monopolístico, que ela possa praticar preços menores do que o preço de mercado num espaço de tempo maior do que seus concorrentes, né? Por N motivos, Laís pode, por ter sido Laís que tenha começado, a empresa dela pode conseguir manter essa taxa de lucro no patamar que ela deseja, mas as outras empresas não. O conjunto das outras empresas não vai ter. Por quê? Porque, como um todo, o mercado de trabalho, ou o mercado consumidor, está diminuindo. Por essa lógica, porque o capitalista se comporta individualmente. Do ponto de vista extremamente econômico, ele se comporta individualmente. Só que tem consequências no conjunto deles, né? Estou dizendo que eles não são organizados em classes, etc. Não estou falando do ponto de vista econômico. O que importa é o umbigo dele. Então, Renata e Geberton ganharam meio ponto cada um. Rapaz, esse pessoal fica deixando eles responderem, vocês não vão ganhar nada, exceto na aula passada, exceto quando eles não puderam responder. Eles foram no cerne.
da questão. Vou anotar aqui, viu? E Renata, mais uma vez. Gente, não deixem de responder. Vou dar meu ponto por 2, viu? Na mesma coisa do outro. Não deixem de responder. Eles responderem, pessoal. Não deixem. Esse exemplo aí que o senhor falou, eu até lembrei assim da questão da empresa mesmo, que eu trabalho lá também, em inglês também trabalho. Querendo ou não, a gente vê, vez ou outra, a instalação de máquinas, né? Vamos dizer, máquinas, vamos dizer, para massificar mais ainda a produção, de forma, vamos dizer assim, que se produza mais e com menos mão de obra. É a lógica também. Quem é que não faria isso, né? Assim, no lugar de empresário, né? Quem não faria isso para maxificar seu lucro e ter menos responsabilidades diretamente, vamos dizer, com empregados, né? Aí tem uma máquina lá, eu acho que bem grande, eu acho que no lugar dessa máquina, eu acho que era por volta de 15, 20 pessoas que essa máquina, vamos dizer, tomou literalmente emprego, foram direcionados para outros setores, mas vamos dizer assim, eram pessoas que faziam esse serviço. Sempre é isso, né? E em menos tempo produz bem mais do que essas pessoas todas. Isso com certeza. Isso com certeza. Vitor falou oferta e demanda. Olha o que Vitor Luiz fala, oferta e demanda e põe reticência. Oferta e demanda de quê, Vitor? Tem que falar, Vitor. Aí Renata falou, mão de obra diminui o poder de compra. Diminui, algumas pessoas não têm, quase que zero poder de compra, né? E também diminui o poder de compra quem está trabalhando, né? Aí Mica falou depois, um minuto depois, e Zeni Erison, tem que falar devagar. Olha o que ele fala, eu ia falar, você ia falar. Gente. Não, mas é sério, eu ia falar mesmo. Aí na hora que eu ia apertar, Jefferson começou a falar. Aí eu desisti. Olha, pelo amor de Deus, Gilberto e Renata, eu não vou poder responder, não. Então, preste atenção, gente. Olha o raciocínio, vocês melhoraram, porque vocês viram, né? Vocês melhoraram. Olha. A pergunta era muito lógica, é muito fácil. Renata respondeu. Vitor, não sei se Vitor estava falando sobre... Vitor falou de oferta e demanda, né? De certa forma tem relação, mas ele não falou oferta e demanda de quê? Miquel, olha, Miquel foi certinho. Miquel, pelo amor de Deus, Miquel, tem que ser mais rápido. Você foi certinho. Mas você respondeu depois de Geberton, depois de Renata. Gente, abra o microfone e fale. Aí você não deixa Geberton falar. Aprendam isso. Vocês botam aqui, porque no chat a gente lê depois, né? Porque a gente fica prestando atenção mais na fala do que na escrita. Aí, não sei se Vitor falou, Mica raciocinou certo, só que ele raciocinou um pouco depois. Jenny Ellison também falou. Vocês estão melhorando, viu? Aí, como vocês estão caminhando direitinho. Jonas Martins. Não é um doideiro que ele teorizou, não. É a realidade que é assim, velho. A realidade que é assim, essa doideira. Mas eu vou fazer o seguinte, velho. Na moral. Sinceramente. É a realidade, Jonas. Não é... Na moral. Eu vou dar um meio pontinho para Mica, que Mica raciocinou direitinho, viu? Mica, você ganhou, viu? Você, mesmo você respondendo depois, você respondeu bem amarradinha a sua resposta, bem direitinho. Se a tecnologia se dissemina, pessoas ficam desempregadas. Se elas estão desempregadas, diminui o mercado de consumidores. Entendeu direitinho, Mica. Meu ponto para você também, viu, mano? Parabéns, meu Mica, parabéns. Agora, não fala, eu ia falar. Abre o microfone e fala. Se for Geberton, você fala assim, não, Geberton. Aí você fala assim, que eu ainda toquei, abri, aí fechei. Aí quando eu ia falar novamente, e aí aconteceu.
Deu mole, viu? Então, parabéns, Michael. Renata, novamente. Renata é danada também. Geberton também tá com um raciocínio rápido, viu? Estão pegando. Mas vocês, olha, eu senti uma evolução grande, que várias pessoas entenderam, responderam direito, viu? Então, gente, vocês entenderam essa lógica, aí a gente vai trabalhar um pouco sobre a globalização na próxima aula, né? Como a globalização é justamente uma resposta a esse processo de tentativa de retomar patamares minimamente aceitáveis da chamada taxa de lucro dele, né? Como a globalização dentro dessa perspectiva não é algo tão positivo como ela é vendida, tá certo, gente? Então até a próxima quinta-feira nesse mesmo horário. Parabéns a Geberton, Renata e Michael. Na próxima aula, se tiver pergunta, Geberton e Renata não vão poder responder, porque vocês já responderam duas, já ganharam os dois juntos 2 pontos. Ah, professor, seja bonzinho, tenha pena dos cristãos. Deixe seus amigos. Olha, é o seguinte, caso eles não falem, a gente fala, né? Geberton e Renata, ajudem seus colegas, pô. Ajuda seus colegas. Aí você fica no silêncio. Jonas, é difícil, mas é a realidade, viu, Jonas? Valeu, gente. Até a próxima. Fica calado, aí se ninguém responder, aí a gente responde. Bom, vamos ver, pode ser. Valeu, Jenny Ellison, Renata, Arlan, valeu, tchau, tchau. Não sei, que ele fica caladinho aí. Então. Valeu. Valeu, gente.